Deus eterno, nós te louvamos pelo privilégio que nos concede estarmos em tua presença nesta manhã. Que o teu Santo Espírito continue andando entre nós e que nós possamos sair daqui nesta manhã transformados pelo teu poder. É tudo que pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Iremos continuar a louvar o nome do Senhor cantando o hino 137. 137. Vamos cantá-lo com alegria. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está nos altos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Nesta hora, ó Pai, aqui estamos prostrados diante da tua face para pedir o perdão das nossas faltas. Amém. Também, Senhor, com humildade, pedir-te que o teu Santo Espírito esteja aqui conosco, que esteja, sobretudo, com o pastor Cláudio Neto, que ele possa nos transmitir uma mensagem vinda de ti. Amém. E que possa ficar em nossos corações. Amém. Tudo te agradecemos, não que haja mérito em mim ou em qualquer um de nós que aqui se encontra, mas por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. 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 O nome do Senhor esta manhã, agora com a possibilidade de nós demonstrarmos como estamos gratos ao Senhor através da devolução do nosso dízimo e das nossas ofertas. A oferta de hoje será dirigida para o campo local, nacional e mundial. Que nós todos possamos dar com gratidão e dar de coração.
ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Obrigado, Senhor, pela oportunidade única de estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome, também através do dízimos e das ofertas. Amém. Abençoe aqui cada família representada, perdoando os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Olá, olá! Olá, princesas! Olá, príncipes! Tudo bem? Nas últimas semanas temos aprendido mais sobre os insetos e eles também nos têm ensinado como podemos ser transformados por Jesus em bonitas borboletas, como apesar do pecado ter manchado este mundo, Deus tem um plano e hoje vamos aprender mais sobre o louva-a-Deus. Isso mesmo, aqueles insetos verdinhos, bem magrinhos, há muitas espécies de louva-a-Deus. Eles têm a cabeça meio triangular, são magrinhos, alguns são pequeninos, só têm 1 centímetro, e outros são bem grandões, com 17 centímetros. Eles conseguem virar a cabeça até atrás. Ora, experimenta! Não dá, pois não, só conseguimos virar a cabeça para o lado, mas eles conseguem virar a sua cabeça até às costas, e por isso eles veem em todas as direções. Sabias que o louva-a-Deus só tem um ouvido? Isso mesmo, mas ele ouve muito bem. Ele consegue ouvir sons que nós não conseguimos ouvir. Há uma espécie de louva-a-Deus que é parecido com as orquídeas. Aquelas flores que as nossas avós têm, as mamãs têm e as tias às vezes têm aí em casa. E como eles são parecidos com orquídeas, eles vivem nessas flores para se poderem camuflar, para se disfarçar e não serem apanhados pelos seus predadores. Sabes, as suas patinhas da frente estão sempre juntas e os joelhos estão meio que dobrados. Parece que estão a fazer oração com os joelhos dobrados e assim as patinhas juntas. É
Parece, e por isso é que eles têm esse nome, o nome de louva a Deus. Mas sabes, eles são especialistas em camuflar-se, em disfarçar-se. E na verdade, essas patinhas juntas não estão nada a fazer oração. Estão juntas à espera que apareça outro animal a quem ele possa atacar. É isso mesmo, as patinhas são usadas para atacar. Ele mistura-se nas flores, nas folhas para se disfarçar. É como se usasse uma máscara para conseguir enganar os outros animais. Isso não é nada bom, pois não? Nós às vezes também nos comportamos como louva a Deus, tu não achas? Eu às vezes também faço assim uns disparates, ou tento enganar alguma asneira que eu tenha feito. Às vezes fazemos um disparate, a mamãe pergunta e nós dizemos não. Estamos a tentar enganar, não é? Mas isso não é nada certo. Até que nós nem sequer conseguimos enganar Deus, pois não? Deus sabe tudo. Hoje vou contar-te a história de Jacó. Sabes que Jacó, ele tinha um irmão. Tinha um irmão gêmeo. E Jacó era irmão de Esaú. E um dia o papá chamou Esaú e disse: olha, Esaú, vai à caça, apanha um animal e depois volta para me fazeres uma boa comidinha e eu vou-te dar a minha bênção. Jacó queria a bênção do pai e sabes, ele combinou tudo com a mãe. Fizeram uma comidinha gostosa. Depois ele pôs umas peles nos seus braços porque o seu irmão era peludo e ele queria enganar. Então ele pôs assim umas peles nos seus braços e foi ter com o pai. E disse: olha pai, já cheguei da caça, trago aqui uma comidinha para ti. E o pai: tu és mesmo Esaú? Sim, eu sou. E o papá, que já estava velhinho e não conseguia ver bem, tocou nos braços. Claro que és, tu és bem peludo. Então Jacó, como se disfarçou, ficou com a bênção. Quando o seu irmão chegou, ele ficou tão zangado, vocês não vão acreditar, ele prometeu que ia matar o seu irmão. Isso mesmo, Jacó teve medo e Jacó teve que fugir para muito longe da sua casa. Jacó não se tinha portado nada bem, pois não, ele tinha enganado o papá. Mas sabes, Deus ama-nos muito e Deus perdoou Jacó. Continuou a tomar conta de Jacó e abençoou muito a vida de Jacó. E mais lá para a frente, ele fez as pazes com o seu irmão e ficaram todos amigos. Mas o que eu queria hoje que nós pensássemos é que às vezes fazemos o mesmo que Jacó ou o mesmo que o louva a Deus. Tentamos enganar, camuflar-nos, fingir uma coisa que não somos. Mas isso não é certo. E nós podemos pedir desculpa a Jesus se alguma vez já fizemos. E podemos pedir a Jesus que nos ajude a nunca fazer. Queres ver o versinho que eu encontrei na Bíblia? Diz assim: nada há escondido que não venha a ser descoberto. É isso mesmo. Vamos ser sempre descobertos e nem sequer conseguimos enganar a Deus? Então vamos pedir a Jesus, vamos pedir que Ele tome sempre conta de nós e que nos dê força a não enganarmos ninguém. Nós também não gostamos de ser enganados, pois não? Então vamos pedir a Jesus que nos dê força para sermos sempre sinceros, verdadeiros, honestos. Nada de nos comportarmos como louva a Deus. Combinado? Um grande beijinho e até à próxima história! Mais uma vez, feliz sábado a todos. É bom estarmos juntos nessa manhã. Sei que alguns estão me olhando assim meio diferente, que eu estou mais velho, né, agora. Barba branca, não é? Isso acontece, irmãos. Você que é homem, que tem barba, não se preocupe que ela vai ficar branca, tá bem? Mas isso não quer dizer muita coisa, viu? Eu tenho a barba branca, mas pedalo meus 40, 50 quilômetros tranquilamente. Não é? Isso é que importa, né? Termos uma boa saúde. Eu estou tentando quebrar um recorde, né? Já estou 3 semanas sem tirar barba. É um recorde milagroso, nunca consegui. Mas, fica bem, né? Para a minha esposa que eu fico lindo. Bom, pelo menos isso, né? Minha mãe também me chama de lindo, com barba, sem barba. Isso é que importa, né? Esta manhã nós temos um tema bastante interessante para nós compartilharmos juntos. Eu vou usar
um PowerPoint para nós acompanharmos, embora os textos bíblicos, nós temos 2 textos bíblicos. Esse nós vamos ler na Bíblia, e com base nesses 2 textos bíblicos, nós vamos responder, ou tentar responder essa pergunta que você está vendo na tela, ou aqui, até quando, Senhor? Vou fazer uma pergunta antes de nós irmos para a Bíblia. Você se conhece? Não precisa responder, tá bem? Só pense, você se conhece? Você sabe realmente quem é? Você se acha uma boa pessoa? Perguntas aparentemente simples, mas com uma resposta bastante complexa, não é? Quem é o ser humano? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Esses 2 textos que nós vamos ler explicam quem é o ser humano. Desde sempre. E isso não mudou quase nada. Tanto que esses 2 textos que nós vamos ler, a impressão que temos é que foram escritos há algumas semanas. E vocês vão perceber, eu quero convidá-los a ler primeiro comigo Gênesis capítulo 6. Logo ali, o primeiro livro da Bíblia, os primeiros capítulos. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Podem abrir aí, porque o texto não está na tela, tá bem? Só temos aqui a citação do texto, mas não temos ele escrito na tela. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5, nós lemos assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Aqui, o contexto aqui é o dilúvio, não é? Quando Deus resolveu destruir este planeta com água, foi por este motivo. Porque Deus viu que a maldade do ser humano havia atingido o seu ápice, não é? O ser humano era, e a Bíblia diz, que ele era continuamente mau. Não é que ele fazia uma maldade hoje, ficava 2 meses com uma auréola de santo de anjo em cima da cabeça, não é? Ele era continuamente mau. Agora vamos para o outro texto, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Este texto realmente, um texto de Paulo, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, Paulo deixa muito claro, e ao lermos este texto principalmente, nós percebemos que a impressão que temos que Paulo está por aqui. Que Paulo vive entre nós. Que Paulo tem viajado, não é? Tem viajado de avião para vários países, tem conhecido o mundo, por conta das palavras que nós vamos ler agora. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pergunto: os tempos que nós estamos vivendo estão fáceis? Os dias que estamos vivendo são dias fáceis? Sim ou não? Claro que não. Então, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Irmãos, vamos ser honestos aqui. Este texto parece ou não parece que foi escrito há poucas semanas? A descrição que Paulo faz do ser humano não é nada agradável. Todos concordamos com isso. Mas ele dá características das pessoas, ou seja, como que as pessoas eram naquela altura,
e, infelizmente, não melhoraram nada. Digo-vos, fizeram foi piorar. O que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, peço desculpas se alguém, pronto, se você não gostar de alguma coisa que você vai ver aqui agora, pronto, eu vou entender, se você quiser fechar os olhos, não há problema, se quiser ir na casa de banho. Mas são notícias, coisas que nós temos visto nesta sociedade que nós estamos vivendo. Não só cá em Portugal, mas também em outros lugares. Eu vou usar exemplos daqui e do Brasil, não é? Notícias que nós temos visto, mas vamos analisar por parte, por conta dos textos que lemos, como que o ser humano está, não é? Vamos lá. Vocês devem ter visto a notícia: mulheres matam e decapitam amigo para roubar 75 mil euros. Isso aconteceu aqui no Algarve. 2 amigas, não é? Desse rapaz que você está vendo na tela. Esse moço recebeu uma indenização do Estado pela morte da mãe, não é? A mãe morreu e ele recebeu uma indenização. E essas 2 moças, amigas, resolveram matar o rapaz para ficar com 75 mil euros. Mas interessante que só matar não foi suficiente. Elas picaram o corpo e começaram a distribuir parte do corpo para várias cidades. A cabeça encontrada em Sagres. E aqui tem uma foto delas. Está ali, 2 santas. Parecendo a Madre Teresa de Calcutá. Uma era enfermeira, diga-se de passagem, sabia como fazer os cortes, não é? Se fosse no Brasil, nós diríamos, essa é uma açougueira. Mas aqui nós falamos, é uma talheira, não é? E o que eu estou apresentando para vocês, eu queria que você fizesse um exercício de olhar essas coisas de 2 óticas diferentes. A primeira, da ótica humana. Eu, ser humano. Imagine você, um ser humano, que, pronto, não tem muita ligação com Deus, você é um ser humano comum, que, pronto, não liga muito para Deus. Ao olhar uma cena dessa, não é? E nossos sentimentos se afloram, não é? E muitos têm pensamentos diferentes em relação a pessoas que fazem algo desse tipo, não é? Então, isso aconteceu aqui. Agora, quem não viu e quem não soube disso no Brasil, não é? Este casal, aqui tem uma senhora, nós não podemos dizer que é mãe, uma senhora que gerou uma criança, não é? Gerou uma criança. E esse aqui, um médico, vereador na cidade do Rio de Janeiro. Era companheiro dessa senhora. E agora, então, mataram um menino de 4 anos de idade a pancadas. Esse cidadão aqui era um espancador de criança. Já havia feito isso com outras crianças. E essa senhora sabia e não disse nada. Eu vou dar minha opinião humana, tá bem? Minha opinião humana. Para mim, ela é tanto ou mais culpada que ele. Está aqui o menino. O pai biológico do menino, quem acompanhou a notícia, não é? Diz que não tem chão. Óbvio. Vê alguém. A pancada que matou esse menino foi uma pancada tão forte que rompeu. Eu acho que foi o fígado, se não me falha a memória, foi o fígado. E como esse senhor aqui é médico, ele sabia. E isso aconteceu entre 10h30 e 11 horas da noite. E eles seguraram o menino na casa até as 4 da manhã. Ele, como médico, sabia que se segurasse a criança até aquele horário, ao levar para o hospital, a criança não resistiria. Se ela fosse levada imediatamente, poderia ter sido salva. Mas ele sabia, porque ele era médico. Ele sabia. Temos aqui mais uma notícia. Um rapaz de 18 anos, em posse de uma espada de samurai, entrou em uma creche, uma escola, né, de bebês, lá no Brasil, e agora matou 5 pessoas. 3
bebês com menos de 2 anos de idade. Uma professora, uma ajudante e 3 bebês. Está aqui a lista dos mortos. Você pode ver aqui. 3 bebês, com 1 ano e 7 meses cada um. Essa rapariga, 20 anos. Essa professora aqui, 30 anos. Mortas a espadadas. Esse é o ser humano que nós estamos... Pronto, que nós vimos aqui na Bíblia. Esse é o ser humano que está vivendo hoje na sociedade. Não é? Temos mais esse casal aqui, esse bebê aqui de 9 meses. Eles tinham as provas desde o início da investigação, diz mãe de John Wesley. Testemunhas dizem que Emily sabia dos maus tratos contra o bebê de 9 meses, morto a pancadas. Esse aqui, muito conhecido também, um dos últimos, saiu essa semana essa notícia, esse menininho chamado Gael, um anel que a mãe usava, é uma prova que ela tem porque existiam perfurações na testa da criança que era do anel que a mãe usava. A própria mãe matou o filho. Está aqui. Mãe não, a senhora, não é? Que gerou. Está aí uma foto. E aqui uma foto do funeral do menino, está aqui. Médica que atendeu criança no hospital relata novos sinais de maus tratos. Esse é o ser humano que nós conhecemos, que está vivendo em sociedade. Então, isso agora, num olhar humano, tá bem? Um olhar humano. Se nós olharmos para esses casos e tantos outros que existem por aí, alguns que nós nem sabemos, nós pensamos assim: o que fazer com pessoas assim? Humanamente falando, não é? E se você olhar todas essas pessoas que estão presas, as mulheres principalmente, que eram as que geraram essas crianças, ao entrarem na delegacia, no presídio, não é? Vocês sabem quais são os gritos e as frases que elas escutam lá dentro, não é? Que serão mortas. Então, as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos, não é? Então, são apenas alguns exemplos de como é o ser humano. Como é o ser humano. Mas agora, eu quero que você venha comigo. Nós vamos ler alguns textos. E vamos olhar isso tudo agora num âmbito espiritual. Comentário Bíblico Adventista, primeiro volume, página 1090. Nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A guerra, o crime e o homicídio, olha que coisa terrível, irmãos, eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. Por que eu escolhi? Alguns textos que eu escolhi aqui foram, claro, eu pesquisei os textos, são propositais, não é? Tudo que nós estamos vendo, eu trouxe umas poucas notícias para mostrar a vocês, pelo que estamos vendo, ou tudo que estamos vendo, nos mostra claramente, que Jesus está voltando. Ah, mas não acredito nisso. Isso é um assunto seu. Ah, mas não quero que isso aconteça. Isso também é um assunto seu. Não é porque você não acredita, que você não queira, que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. E pelos acontecimentos, esse texto é muito claro, não é? A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda. Irmãos, vamos ser honestos. Guerra, crime e homicídio não tem sido a ordem do dia no mundo que nós vivemos? Tem sido a ordem do dia. Conflitos e mais conflitos, não é? Guerras. Mas segue. Uma meditação chamada Olhando para o Alto, na página 328, nós lemos assim: a perversidade e crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus se revelará em sua majestade, como já fez no passado. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido o seu limite.
E como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Irmãos, Deus não tolerará muito mais do que está tolerando. O ser humano, a humanidade, está atingindo um nível, o mundo está atingindo um nível que Deus não poderá mais suportar. Eu costumo dizer, graças a Deus que eu não sou Deus, não é? Porque para mim bastariam as notícias que eu mostrei para vocês aqui, e eu já colocaria um fim nisso aqui tudo. Mas a misericórdia de Deus vai além, e graças a Deus por isso, não é? Graças a Deus que a misericórdia dele vai além, né? Mas vai chegar um momento que o limite vai se esgotar. Mesmo quando você pegar um copo, coloca o copo embaixo da torneira, liga a torneira, ele vai enchendo, mas vai chegar um ponto que ele vai o quê? Transbordar. E é exatamente isso que vai acontecer, é o que está acontecendo com o nosso mundo. A ira de Deus está quase a transbordar. Não nos enganemos. Segue. Carta 308, isso foi escrito em 1907 por Ellen White. Está no livro Eventos Finais, página 23, no parágrafo 5º. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios e roubos e acidentes e atos de violência declaram que o fim de todas as coisas está próximo. Agora, olha essa frase, irmãos. Agora mesmo, precisamos estar nos preparando para a segunda vinda do Senhor. O que nós entendemos aqui, irmãos? Isto é urgente. Isso é urgente. Nós não podemos mais achar que temos tempo hábil para fazer tudo aquilo que queremos na vida. Agora mesmo. É já. Não é para mim pensar quando que eu vou querer fazer isso, é agora. Nós devemos nos preparar. Livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52. Olha que interessante esse texto. Satanás está trabalhando aonde? Na atmosfera. Envenena-a. E aí, dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas, olha como termina o texto, mas parece que nos achamos como paralisados. A última frase está em maiúsculo, foi o que eu coloquei. Deus do céu, faça o quê? Desperta-nos. Irmãos, vamos aqui olhar agora humanamente novamente. Pensando como seres humanos normais. Quando eu digo normais, pronto, que não tem muita afinidade com Deus. Muitas pessoas estão olhando para o que está acontecendo. Imagina, as notícias que eu mostrei. Estamos olhando para isso. E de tanto ver isto, já estamos nos acostumando com isso. Isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia. E, infelizmente, acontece mesmo. É que muitas coisas nós nem ficamos a saber. Estamos acostumando. E aí, é nos chamado a atenção que nós estamos meio que paralisados. E aí vem um apelo, não é? Deus do céu, nos desperta. Que sejamos o quê? Despertados. Temos que acordar. No mesmo livro, Mensagens Escolhidas, agora no volume 3, página 391. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar. Uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal. Não somente é afetada a vida vegetal, mas
o homem sofre de quê? Epidemias. Ou pandemias. Não importa. Essas coisas são o resultado de gotas das taças, não é? Da ira de Deus, que estão sendo borrifadas sobre a terra e constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro próximo. O ar que nós respiramos está o quê? Poluído. Nós não duvidamos disso. Não é? E coisa interessante, Satanás tem interferência nisso. Claro que o ser humano também ajuda, não é? O ser humano também ajuda. Mas nós estamos num contexto que dependemos, ou temos que depender de Deus para respirar, para ter vida física e também para ter a vida eterna. Temos que depender dele. Tem que ser assim. Porque Deus, diz o texto, não está impedindo que os poderes das trevas atuem. Não é? Isso faz parte dos acontecimentos. Aqui nós temos mais um livro Eventos Finais, na página 27. O terceiro parágrafo diz assim: foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho. Hoje ainda temos o Espírito de Deus agindo nas pessoas. Mas ele está sendo o quê? Retirado. Imagine este mundo sem o Espírito do Senhor. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente. Isso não parece real, irmãos? Real não. Não parece atual demais? A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum, olha isso aqui, tão comum, que não ofende mais a sensibilidade como em tempos passados. Foi o que eu disse anteriormente. Ou seja, a iniquidade, a maldade, não é? Está se tornando tão comum no mundo que nós vivemos, que as pessoas já não estão mais sensíveis a ela. E eu vou dar um exemplo. Isso pode acontecer até conosco. Eu não sei quantos lembram, eu não vou me lembrar agora o ano, não sei, talvez Colasso, alguém pode me ajudar com o ano, mas vocês vão lembrar que teve um atentado em França. Um homem entrou dentro de um caminhão e saiu com o caminhão atropelando as pessoas, matando gente no meio da rua. Vocês lembram desse acontecimento? Já tem alguns anos. Pronto, mas saiu com o caminhão atropelando e matando quem passava na frente. Até que por fim bateu com esse caminhão, desceu do caminhão para fugir e a polícia o matou. Eu ouvi isso da boca de alguns irmãos. Tinha que ter matado mesmo. É isso aí. A polícia cumpriu seu papel. Ok. Justifica o que aquele homem fez? Existe justificativo para o que ele fez? Mas também não existe justificativa de eu desejar a sua morte. Por mais terrível coisa que ele tenha feito. Mas sabe o que é isso? É exatamente isso que nós lemos aqui. A maldade está tão comum, nós estamos tão acostumados a ver isso, que agora quando a polícia mata um bandido, eu acho bem feito. Segue o fluxo. 2 perguntas. Nós vamos terminar com essas 2 perguntas. O que podemos nós fazer diante de tais acontecimentos? Essa é a primeira pergunta. O que podemos nós fazer diante de tais acontecimentos? Segunda pergunta. O que Deus espera de nós? Agora, o olhar aqui, o nosso olhar aqui agora é o olhar espiritual. Não pode ser o olhar carnal. Porque o olhar carnal
diante de tais situações, tende a pensar o quê? Eu não sei se tem esse ditado cá em Portugal, no Brasil tem. Dizem assim, bandido bom é bandido morto. Aí nós começamos a pensar assim. Mas esse é o olhar carnal. E o olhar espiritual? Nós, como igreja, nós como igreja, o que Deus espera de nós? Nós, como povo. Será que nós podemos aliviar o sofrimento das pessoas? Será que nós poderíamos ter evitado que algumas coisas dessas acontecessem? Eu vou pedir licença a você, que é nosso amigo, que está nos visitando, tá bem? Eu tenho 2 textos mais. Esses 2 textos, eles têm uma mensagem muito específica para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês vão ler o texto, tá bem? Mas eu estou dizendo a vocês que é uma mensagem muito específica. Então, não se sintam excluídos, porque se vocês estão aqui, vocês podem fazer parte do cumprimento dessa profecia. E é isso que Deus espera de cada um de vós. Não tenham dúvida disso. Testemunhos Seletos, volume 3, página 140. Os adventistas do sétimo dia foram, o que está escrito ali maior? Escolhidos por Deus, como um povo peculiar, separado do mundo. Vou dar uma pausa aqui. Não quer dizer que estes são melhores que os outros, tá bem? Não é essa a questão aqui. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornando-os seus representantes, ou representantes seus, e os chamou para serem embaixadores seus. Em quê? Quero que vocês leiam comigo essa parte que está grifada aqui. Na obra final. Foi muito fraquinha? Vocês não tomaram pequeno almoço? Vamos tentar de novo? Vou ler de novo aqui, ó. Os chamou para serem embaixadores seus na obra. Inclusive de assassinos como esses que vocês viram aí. O maior tesouro da verdade, já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo. Para quê? Vamos juntos? A fim? Diante de tudo que nós temos visto no mundo, qual a mensagem de Deus para mim? Qual é a mensagem de Deus para nós? Nós temos que pegar este livro e fazer o quê? Apresentar às pessoas a obra final de salvação. E eu faria uma pergunta para nós refletirmos, só para reflexão. O que estamos fazendo nós? Na maioria das vezes, eu não estou falando da Igreja Adventista de Albufeira, nem de Lagoa, estou falando da Igreja Mundial. A nível mundial, na grande maioria das vezes, sabe o que nós temos feito? Nos contentado em vir à igreja e assistir um bom programa. E quando o programa não sai bom, ainda falamos mal. Deus não me chamou para sair de casa, vir aqui assistir o culto e voltar para casa. Me desculpem a sinceridade, mas esse não é o chamado de Deus para nós. Nós temos uma mensagem a pregar. Nós temos um Deus a quem representamos. Nós estamos há mais de um ano vendo milhares morrer. Nós estamos num contexto de pandemia. Milhares não. Milhões. Querem ver uma pergunta interessante para nós refletirmos? Quantos destes milhões
que já morreram com a pandemia conheciam Jesus. Não é interessante nós refletirmos nisso? Quantos destes conheciam Jesus? A quantos destes a mensagem foi pregada? Tem mais um texto. Testemunho Selado, volume 3, também, a página 288. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias. O que é um atalaia? É um sentinela, um vigia, não é? E portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Não tem nenhuma outra mensagem depois dessa. Biblicamente falando, não existe. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Da palavra. Por isso que você que é nosso amigo, você que nos visita, você que tem frequentado a igreja adventista, sabe o que importa para a igreja adventista? Você sabe? Sabe o que importa? O que realmente importa para a igreja adventista? É o que está revelado aqui. Ah, mas meu amigo falou. Não interessa o que seu amigo falou. Para nós interessa o que está aqui. É o que está revelado aqui. A igreja adventista sétimo dia não tem doutrina. Calma, não se assustem. Nós não temos doutrina. Nós seguimos uma doutrina que está aqui. É diferente. Muitas igrejas hoje têm uma doutrina. Ah, porque a mulher não pode cortar o cabelo, não pode rapar o sovaco, não pode fazer... Tudo bem, amigo. Está escrito aonde isso? Aonde está escrito? Aonde? Está aqui? Se não está aqui, não serve. Nós, Igreja Adventista sétimo dia, nos preocupamos com o que está revelado na palavra. Ah, mas nem tudo que está revelado na palavra é do meu agrado. Ok. Isso é outra história. Mas nos interessa o que está revelado. E é exatamente o que está revelado. É essa mensagem, em especial, essa última mensagem, é que Deus nos confiou. Para que possamos advertir o mundo. E aí continua dizendo aqui, confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Deus fez um chamado para o seu povo. Proclamar. Não é o meu tema, não é? Mas se você abrir aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, não é? Nós temos a mensagem dos 3 anjos. Eu não vou ler o texto, mas se você quiser ler depois, Apocalipse 14, do versículo 6 até o versículo 12, né? Você tem ali essas 3 mensagens angélicas, que é a mensagem, ou a última mensagem de advertência que o mundo ouvirá. Vou repetir. Esta mensagem, ou estas 3 mensagens, é a última mensagem que o mundo ouvirá. E as pessoas ouvirão essa mensagem a partir de nós. Nós aqui somos os proclamadores dessa mensagem. Deus conta comigo. Deus conta consigo. Deus espera que nós saiamos. E aqui eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Saiamos da nossa zona de conforto. Nós estamos vivendo, e aqui, irmãos, eu não estou aqui julgando, até porque eu não estou nominando ninguém, mas nós estamos vivendo como se Jesus nem fosse voltar mais. Alguns já estão tão acostumados e parece que estão satisfeitos aqui nesse mundo. Está tudo muito bom aqui. Ah, vou lá viver um tempo e tudo. E morreu. Isso não é assim. Deus não preparou isso para nós. Não foi este mundo que Deus preparou para nós. Por mais
que ainda existam coisas muito bonitas para serem vistas nesse mundo. Não foi isso que Deus preparou para nós. Mas nós atingimos um nível de conforto tão grande que parece que aqui está bom. Parece que não tem mais urgência. Estão percebendo o que eu estou dizendo? Nós estamos, parece que satisfeitos com estar aqui na igreja, assistir um culto, ir para casa, depois ir para o trabalho, esperar chegar o outro sábado, para vir aqui de novo, assistir um culto, ir para casa, ir para o trabalho, esperar o outro sábado, vir aqui de novo. Isso está virando o quê? Uma rotina que a gente gosta. Mas Deus não nos chamou para viver uma rotina. Se nós quisermos sair deste mundo, temos que avançar com a obra da pregação. É a única coisa que falta para Jesus voltar. Não falta mais nada. Não me vem com essa conversa de que, porque sinais, não tem sinal nenhum para acontecer mais. Nenhum sinal. Se você ler Mateus 24, você vai entender, não tem mais nenhum sinal, para acontecer. Nada. Só falta se cumprir Mateus 24, 14. Mais nada. E você sabe o que está escrito lá. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Já foi o tempo, irmãos, nós vimos aqui pregar, terremotos, inundações, tsunamis, isso já foi. Já acontece há décadas. Só nos falta a pregação do Evangelho. E Deus conta comigo e conta consigo. Mas é difícil pregar, ninguém falou que é fácil. E também não está revelado que todos têm que se converter. Está revelado que o Evangelho tem que ser pregado para testemunho das pessoas. Então vai vir o fim. Porque Deus é justo. Jesus não vai voltar enquanto todas as pessoas não souberem desse acontecimento. Porque senão Deus seria injusto. Vir e algumas pessoas, mas eu nem fiquei sabendo, vou me perder por isso. Deus é justo. Ele quer que todos fiquem sabendo. E então virá o fim. Os que o aceitaram, salvação eterna. Aqueles que não o aceitaram, por sua própria escolha, perdição eterna. E Deus então vai colocar um fim nesse mundo de dor, sofrimento e morte. Eu mostrei apenas algumas notícias, mas nós poderíamos ir muito além. Deus vai colocar um fim no pecado e nas suas consequências. Mas para que isso aconteça, nós somos os escolhidos de Deus para proclamar esta última mensagem de advertência ao mundo. Eu queria desafiá-los nessa manhã a saírem da sua zona de conforto. Você que nos acompanha no YouTube, ou que vai acompanhar ainda essa transmissão, sair da zona de conforto. Clamar a Deus, Senhor, em que eu posso ser útil? Irmãos, pregar o Evangelho não é só dar estudo bíblico. Quem pensa isso está muito enganado. Pregar o Evangelho não é só dar estudo bíblico. Todos nós temos dons que foram dados por Deus. Deus quer que você use o seu dom na pregação do Evangelho. Eu me lembro no Brasil, quando trabalhei em um distrito pastoral, eu tinha 12 igrejas. E uma das minhas igrejas era um grupo pequeno, e tinha uma irmãzinha nessa igreja. Na altura, isso já tem deve ter uns 6 anos, 6 para 7 anos. Essa irmãzinha tinha 78 anos. Simples, não sabia ler. A filha quem lia a Bíblia e a lição da escola sabatina para ela.
todo dia. E um dia eu estava nesse grupo, fui pregar, e no final do culto, tínhamos ali um convívio, não é? E o convívio foi na casa dessa irmã. E fomos todos para a casa dela. E eu sentado ali numa cadeira, e ela veio e sentou do meu lado e disse assim: pastor, olha, eu gosto de pregar o evangelho, gosto de falar de Jesus, mas não tenho leitura. Não sei ler, não sei dar um estudo bíblico. Mas eu tenho feito o que posso. E aí me contou o que ela fazia, já há algum tempo. Ela falou: toda sexta-feira eu faço 10 pães. Pão integral, faço 10 pães. E eu entrego, então, para os meus vizinhos. Toda sexta-feira, eles já ficam esperando. Toda sexta-feira eu termino de assar os pães e entrego na casa de cada um deles, quentinho. E junto com o pão, eu sempre coloco um folheto ou um livro missionário, sempre. Pronto, e ela deu toda essa volta, contou toda essa história para pedir para mim visitar essas pessoas, porque algumas delas estavam interessadas em se batizar na igreja. Ela fazia pão. Ela não dava estudo bíblico. Ela entregava pão. E eu visitei essas pessoas. E dessas 10 pessoas que ela entregava pão, já havia um bom tempo que ela entregava pão e entregava livros. Dessas 10 pessoas que eu visitei, 5 foram batizadas. Pergunto: essa irmã pregou o evangelho? Claro! Mas fazendo pão? Percebem? Uma irmãzinha, na altura, com 76 anos, escolheu sair da zona de conforto dela. Uma senhora de 76 anos, podia estar lá, deitada na sua rede, né? Não, mas toda sexta-feira ela fazia 10 pães. E saía. Faça chuva ou sol. Naquele horário, na sexta-feira, ela ia entregar os pães. 5 pessoas foram batizadas. Porque uma irmã de 76 anos escolheu fazer pão e entregar para eles. Eu e você temos dons. Nunca diga que você não tem dom. Todos nós temos dons. E estes foram dados por Deus. E Deus espera que nós usemos os dons que temos para honrar e glorificar o nome dele. E falar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta. O meu desafio para você nessa manhã, enquanto você ouve uma música, nós vamos ter uma música, uma mensagem musical, vamos concluir com essa mensagem. Enquanto você ouve essa mensagem, eu queria que você mesmo, você só individualmente, você e Deus, silenciosamente dissesse: Senhor, olha, se esse é o seu caso, olha, eu reconheço que ando meio acomodado. Eu acho que eu podia fazer mais, mas olha, eu nem sei o que eu posso fazer. O senhor pode me ajudar? O que eu posso fazer? O senhor pode me usar para fazer o quê? E diga para Deus: Senhor, eu estou à sua disposição. Se você se colocar à disposição, Deus fará por você aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Mas Ele precisa que nós nos coloquemos à sua disposição. No final da música, eu vou convidá-los a se levantar para nós orarmos juntos. Demora, Cristo virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, gratos estamos por Tua graça, por Tua misericórdia que tem nos alcançado a cada dia. Amém. Senhor, nós queremos deixar esse mundo de vez. Não queremos mais viver neste mundo corrompido pelo pecado, onde vemos cada dia, Senhor, tragédias e mais tragédias. O pecado tem imperado, mas nós temos plena certeza, através da Tua palavra, que o Senhor virá e não tardará. Mas para que isso aconteça, Senhor, o Senhor conta conosco. E nós queremos, como Teus filhos, nos colocar em Tuas mãos, ao Teu dispor, para que o Senhor possa nos usar como Teus instrumentos para pregarmos o Teu Evangelho, para que o Senhor possa voltar ainda em nossa geração. Por favor, ó Deus, tome cada um dos Teus filhos que aqui estão, bem como aqueles que nos acompanham pela internet, em Teus braços de amor. Faça de nós, homens e mulheres, segundo o Teu coração. Que sejamos vasos em Tuas mãos, para sermos moldados e então poder testemunhar do Teu poder para as pessoas que estão à nossa volta. Nos dê um restante de sábado feliz na Tua companhia. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus esteja em mim.